O tema hoje é derrubando gigantes. E a palavra que eu vou ministrar está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Vai ser derrubado o gigante da enfermidade. Quem crê assim? Diga assim, eu creio na palavra de Deus. Eu creio no poder de Deus. Em nome de Jesus. Aqui no texto de Lucas, Lucas é um médico, né? Um dos discípulos, um dos apóstolos. Capítulo 13, versículo 10. Nós vamos falar de uma mulher enferma. Uma mulher anônima. Uma mulher que não tem nome. Mas uma mulher que Jesus viu, Jesus olhou, Jesus agiu. Esta noite, você que está aí no nosso meio, que é anônimo, ninguém sabe quem é você, o Deus que eu sirvo, Ele está vendo você. Ele vai agir na sua vida. Você crê assim? Diga assim, eu creio. Vamos ler aqui, acharam, amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade? Então ele pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, no sábado não se desprende do seu boi ou jumento, e não leva a beber, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Podeis assentar. Querido, interessante nesse texto, estava analisando, preparando o sermão dessa palavra, dessa mensagem. Essa mulher que estava com uma enfermidade, uma mulher anônima, ela andava encurvada. Eu imagino uma pessoa que anda assim encurvado. Uma pessoa que anda encurvada, a visão dele não é uma visão, ou dela, não é uma visão panorâmica, mas é uma visão só no chão. Quem anda curvado só olha para o chão. E essa mulher estava nesta situação. Amados, toda a região do corpo daquela mulher havia uma deficiência corporal, havia uma deficiência óssea. A área lombar, pélvica, cervical e torácica estava completamente danificada. Aquela mulher estava enferma, estava com aquela enfermidade, andando encurvada. Em Bragança Paulista, tem um senhor que toda vez que a gente passa ali no centro para comprar alguma coisa, ele só anda assim. E quando você vai cumprimentá-lo, ele fica assim, tudo bem, seu Zé? Tudo bem. E aí, seu Zé, como é que vai? Como vai as coisas? Vai bem. E aí, seu Zé, e a família? A família vai bem. Pessoa que anda encurvada, anda assim. A situação dessa mulher era essa. Mas ela estava dentro da sinagoga. Amados, eu fico impressionada. Dentro da sinagoga, aonde os judeus se reuniam para ler a Torá, para adorar ao Senhor, o nosso Deus. Dentro da sinagoga, no templo, aonde faltava a autoridade, o poder e a cura, e não havia naquele lugar. Eu fico preocupada porque, infelizmente, está faltando a autoridade, a graça, o poder e a cura. Não se vê mais cura, não há mais libertação. Hoje em dia as igrejas estão tão assim, vamos dizer a palavra, amados, tão, vamos dizer assim, conformada, o conformismo tomou conta de uma tal forma que o culto acaba se tornando um culto tão fúnebre. E eu tenho certeza que aqui não é o cemitério de Santo André, aqui é a casa do Senhor em nome de Jesus. Você crê assim, igreja?
Confesso a vocês que ontem estava muito ruim devido a essa rinite alérgica, mal conseguia falar direito, nem fui fazer a rádio na quarta-feira, mas Deus me deu graça para poder pelo menos ter um pouco de fôlego para trazer essa mensagem para você. E interessante que esse texto fala que na sinagoga os judeus estavam adorando, mas por incrível que pareça, havia uma cortina que impedia, olha só, havia uma cortina que separava, ou melhor, era uma separação dos homens e das mulheres. As mulheres ficavam de um lado e os homens do outro. Há igrejas que você vê que tem essa separação de homem sentar de um lado e mulher de outro. Uma vez eu não sabia, eu sentei no lugar lá, aí a pessoa me deu uma bronca, aqui só senta o homem. Faz desculpa, eu não sabia. Senta ali que ali é mulher, aqui só senta os homens. Mas eu não sabia, eu sentei, a gente está acostumado aqui, né? Aqui, por exemplo, não tem isso, né? Todo mundo é misto, não é verdade? E ali a pessoa mandou sentar, que ali era o lugar dos homens. Da mesma forma, dentro da sinagoga havia uma cortina. Muitas vezes, igreja, preste atenção, muitas vezes tem coisas que está atrás da cortina, a qual ninguém vê. Tem coisas que está escondida atrás da cortina. E o Deus que eu sirvo esta noite, Ele vai trazer tudo à tona. Se tiver alguma coisa errada, se tiver algum podre atrás das cortinas, se tiver alguma coisa enrustida, o gigante vai cair por terra em o nome de Jesus Cristo. Você crê assim? Aleluia? Diga assim, eu creio. Aleluia. Eu creio. E de repente, amados, por incrível que pareça, essa mulher estava naquela situação encurvada. Pergunto para você, o que será que está deixando você encurvado, encurvada? O pecado, a pornografia, os vícios, alguma coisa assim? Tem pessoas que dizem para mim, missionária, falam para mim assim, missionária, eu não creio que o diabo pega crente. Eu não creio, mais do que eu tenho atendido muitas e muitas pessoas, e a maioria que eu atendo, infelizmente, desculpa, mas é evangélico, não é verdade? Está tendo até lá no pastor Josué Gonçalves, que é SOS Casamento. Eu perguntei, pastor, e aí? Ele falou assim, olha, será que o casamento chega a ponto de ir para a UTI? Chega, porque a situação fica muito crítica. Amados, é o que está acontecendo, o povo está andando encurvado, o povo cantando, adorando, louvando, ministérios doentes, a igreja doente, e a situação a cada dia mais ficando encurvado. O que será que está trazendo uma deficiência na sua vida? Eu não sei qual área que está trazendo isto, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, Jesus está aqui para repreender este mal, para que este gigante vá embora da sua casa e da sua família, no nome de Jesus. Você crê assim, igreja? Aleluia. O que será que está deixando encurvado? Davi, por incrível que pareça, quando ele pecou, e diz a palavra, caiu em ato de adultério com Betseba, deixou o pecado de Davi, deixou encurvado. Eu pergunto para você, o que está deixando você encurvado? Tem gente que vem à igreja, acaba adentrando no templo do Senhor, não há um momento de adoração, não há nada. Amados, a partir do momento que você adentra neste templo, apenas para ver a roupa que eu estou usando, a roupa que fulano está usando, ou o perfume que está usando, ou o calçado, ou então se você tem um bom português polido, ou meu amado, você está se encurvando, mas aqui, a partir do momento que você adentrou aqui é um lugar de adoração, e o nosso Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Ele em espírito e em verdade. Você crê assim, igreja? Aleluia! Me lembro, amém. Eu me lembro que eu fui para uma igreja em Brasília, chegando lá, só dava eu e a irmã falando glória a Deus e aleluia. Eu, glória a Deus, ela aleluia, eu, glória a Deus. E ela aleluia, glória a Deus e glória a Deus e aleluia. E eu falei, irmã, vamos parar que o povo vai bater na gente aqui. E nada, e o povo olhava assim, um silêncio. Parecia um cemitério, aquela coisa parada. Amados, aqui é a casa do Senhor. Aqui só não pode ter fogo estranho. Se for fogo estranho, nós vamos orar, o bicho vai embora. O gigante vai embora. Aqui não pode ter meninice. Não pode ter.
Há tanta meninice aí, amado, que virou até sátira na internet. Tem até sátira na internet de pula-pula, roda-roda e marcha, e vai marchando. E outro dia eu fui numa igreja à tarde, eu vi todo mundo rodando, parando lá fora, dando volta lá fora e entrando para a igreja. Eu falei, mas o que está acontecendo? É mistério. É mistério. Até a minha irmã estava rodando no mistério. E eu falei, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou no mistério. Não fala comigo não, que eu estou no mistério. E eu falei, misericórdia. Amados, eu fico preocupada, amém, eu creio no poder de Deus, mas meninice não. Na sinagoga, amados, que estava faltando ali a autoridade, está faltando a graça, está faltando o quê? Faltava, aleluia, a presença do Pai, diz a palavra do Senhor que Jesus, aqui no texto está dizendo assim, aleluia, e vendo Jesus, Jesus adentrou naquela sinagoga, a cortina que separava os homens das mulheres. E Jesus viu aquela mulher. Esta noite Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Você crê assim? Aleluia? Eu cheguei a passar momentos da minha vida muito difícil, que eu falei, Deus, tem misericórdia. Senhor, usa profetas para falar da situação que eu estou, para que eu passei. E Deus usou a vida da missionária Lurdinha de uma tal forma, confirmando ainda com o esposo Rony e outros profetas. E eu falei, Deus, eu te louvo, porque realmente tu viste o meu sofrimento. E o Senhor me deu graça e me sustentou. Mas esta, aleluia, noite, Deus está te vendo. Deus está vendo o seu sofrimento. Você crê assim? Aleluia? Aleluia, diga assim, eu creio. Interessante porque no sábado era dia que os judeus iam na sinagoga, era o momento que eles iam na sinagoga, faziam a leitura da Torá e depois voltavam para suas casas. Era assim, era uma via de rotina, tinha a leitura da palavra, a leitura da Torá e cada um ia embora para suas casas. Mas Jesus entrou. Jesus, ele sempre vem para quebrar o protocolo. Jesus quebra o protocolo. Quem crê assim, igreja? Eu fui convidada para pregar numa igreja em São Paulo, batista, um pastor batistão. E ali, então, ele começou a falar sobre batalha espiritual, mas só a teoria é uma coisa, a prática é outra. Porque se eu falar assim para a Elaine, a Elaine perguntar para mim, Rosa, como é que se faz coxinha? Eu vou lá na internet, eu vou pegar todas as receitas de coxinha, e vou passar para ela, mas eu nunca fiz coxinha. Eu não sei pôr a mão na massa. Se mandar eu fazer uma coxinha, pelo amor de Deus, minha filha, você vai ter que sair correndo. Porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer esfirra, essas coisas não sei. Eu sei fazer o trivial. Da mesma forma, uma batalha espiritual, a questão não é a teoria, de eu pegar toda a história, toda a parte teórica, mas eu preciso ter experiência com Deus. Experiência com Deus, tete a tete com o capeta, tete a tete com o maligno. E daí então, amados, precisamos ter essa experiência. Quem crê assim, igreja? Diga assim, eu preciso ter essa experiência com Deus. Em nome de Jesus. Amados, e precisamos ter. Então, muitas vezes, amados, a gente precisamos entender. E quando eu fui nessa igreja batista, o pastor passou o estudo falando sobre essa parte. Falou, Deus, traga alguém que trabalha nessa área, porque a gente não sabe como mexer com isso. Senhor, traga alguém. A igreja orando. E de repente Deus trouxe quem? Eu orei para um pessoal da igreja dele. O povo da igreja, membros da igreja desse pastor falou com ele. E o pastor queria me conhecer e me chamou para ministrar. Daqui a pouco Deus fez uma obra tão maravilhosa, que ontem estive com eles. E ele falou assim para mim, Rosa, depois que você veio, depois que houve libertação, depois que eu pude ver o sobrenatural de Deus, a nossa igreja mudou, a minha linha de pensamento mudou a partir do momento que Deus começou a tratar da minha vida. Amados, Jesus está aqui para quebrar protocolo. Quando Jesus entrou, aquela cortina separando, ninguém viu aquela mulher. A mulher estava lá atrás, sentada. A mulher adorava. Eu imagino, pega para mim esse pano aqui, pastor.
para isso, por favor. Por que eu pedi, Elaine? Para isso aqui. Olha só. Opa. Gente, a mulher sentada lá atrás, andando encurvada. Você imagina você, 18 anos, preste bem atenção, toda a sua área danificada do seu corpo, quer dizer, da sua coluna, a parte cervical, lombar, torácica e a pélvica. Havia uma deficiência naquela mulher óssea. Ela andava corcunda. Ela andava assim, 18 anos. Mas ela não deixava de adorar ao Senhor. E você não está corcunda, você não anda encurvado, você está aí de pé. Por causa de uma chuva, de um friozinho. Não vou para a igreja que não está. Hoje não dá, hoje não estou podendo ir. Meu amado, você está mais encurvado que essa mulher. E hoje Jesus quer curar você. Você crê assim? Aleluia! Eu imagino aquela mulher andando encurvada. 18 anos. Vindo de lá, vindo da rua, entrando na sinagoga. 18 anos. Ouvindo, aleluia, a palavra. Adorando ao Senhor. Eu imagino ela cantando assim, ó. Se Ele quiser, Ele ressuscita os mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Imagina você cantando, encurvada, 18 anos, porque a sua visão é chão. Você só olha para cá. Ela não tinha nem como olhar para o mestre. Ela só ouvia a voz do mestre, lendo, fazendo a leitura da Torá na sinagoga. Ela só olhava para o chão. Ela vinha, ela adorava, saía e ia embora. 18 anos nesta situação. 18 anos. Quanto tempo que você está na prova? Quanto tempo você está na luta? Jesus se compadeceu daquela mulher que andava assim, encurvada. Aleluia. Amados, ninguém se compadeceu daquela mulher. Eu fico impressionada quando chega uma pessoa que a gente não sabe quem é, não vai perguntar de onde você veio, quem é você, tudo bem. Não é verdade? Não há interesse. Não há interesse. Amados, não importa se é um mendigo, se é uma pessoa bêbada, se é um alcoólatra. Eu me lembro que eu ministrei numa igreja, lá no pastor Josué, nos cultos à tarde. Uma prostituta entrou na igreja dizendo assim para mim. Uma voz falou para mim assim, que eu não sou digno de entrar neste templo. Eu falei, essa voz vai ter que cair por terra e sair do seu ouvido, porque hoje chegou a libertação e a salvação na sua casa, em o nome de Jesus. Aleluia! E a mulher recebeu a libertação e foi embora. Eu quero perguntar para você, igreja, Jesus se compadeceu. Eu pergunto para você, você também tem esse lado de se compadecer de alguém? De olhar para o próximo? Muitas vezes eu fico até tarde. Outro dia, às 3 da manhã, uma irmã ligando, falando de situações assim terríveis. E eu orando, conversando. Pelo amor de Deus, não desliga, não. Fica em paz, eu estou aqui te ouvindo. Orando, falando, aconselhando. Às vezes a pessoa fala assim para mim, nossa, você tem muita paciência, larga esse povo. Mas não é assim. Você tem que se compadecer. Se fosse assim, Jesus também ia largar de você. Olha bem para a sua irmã e diga assim, e aí, se Jesus largar de você, o que vai acontecer? Se você não tem paciência com ninguém, e quer que Jesus tenha paciência com você, diga bem forte assim, ó, eu não sou fácil e você também não é.
Não é verdade? Eu não sou fácil, você também não é. Aleluia. Por incrível que pareça. Então, para você entender aqui o texto da palavra do Senhor, Jesus, ele se compadeceu, chamou aquela mulher para si. Aleluia. Jesus foi até a gênese do problema daquela mulher, foi até a memória daquela mulher, e viu a situação daquela mulher. A situação daquela mulher era, nem o lado clínico conseguiu resolver, porque se fizesse uma cirurgia naquela mulher, não tinha como fazer, não tinha, porque ela estava ela tinha uma deficiência óssea, estava toda a área do corpo dela comprometida, não tinha. Havia um espírito de enfermidade na vida daquela mulher. Um demônio que estava agindo. Não era questão de uma possessão demoníaca. Eu sou o demônio tal, Exu Caveira. Não! Era um espírito de enfermidade que estava no corpo daquela mulher. O diabo, ele escravizou aquela mulher, trazendo um espírito de enfermidade. Esta noite, o espírito de enfermidade lá na sua família, na sua casa, na sua descendência, vai bater de retirada, porque o gigante vai cair por terra no nome de Jesus. Quem crê assim, igreja? Diga assim, eu creio. Diga assim, eu preciso que a graça de Deus seja derramada na minha vida. Jesus também fez outras obras maravilhosas, porque dentro da sinagoga havia uma pessoa que estava possessa por demônios. Aí sim era um demônio. Amado, eu fico impressionada que o povo não tem reverência a Deus, mas o diabo tem. Não, quem é? Senhor, tu és o Filho de Deus. O diabo se reverenciando ao próprio Cristo. Tu és o Cristo. O diabo confessando que ele é Jesus Cristo. E muitas vezes nós, humanos, não temos essa reverência com o nosso Pai. Jesus também expulsou o demônio, porque dentro da sinagoga não havia autoridade. O que está acontecendo, amado, se dentro da sinagoga, aonde tem a presença de Deus, aonde faz a leitura da Torá, aonde tem o momento de adoração, não há mais o sobrenatural e não há mais, igreja, autoridade. Amados, eu fico impressionada que muitas vezes nós ficamos num senso crítico tão grande dentro da igreja e ficamos só analisando coisas que não é necessário analisar e o sobrenatural de Deus que é necessário, que é, aleluia, que é importante, isso aí ninguém quer ver. Amados, Deus quer fazer uma grande obra nesta igreja, na minha e na sua vida, no sobrenatural. Você crê assim, igreja? Amados, eu estou preocupado porque a igreja está ficando encurvada. Por quê? O povo, infelizmente, as igrejas estão se corrompendo. O povo está se corrompendo de uma tal forma que Satanás está agindo de uma maneira tão, não é mais sutil, mas tão descaradamente que a autoridade já não tem mais. Não tem mais autoridade. Hoje em dia, para expulsar um demônio, sua. Não é verdade? Uma vez a pessoa sai. O diabo, eu não sai. O irmão falou assim, então você fica aí que eu vou embora. Eu não tenho paciência. Fica aí que eu vou embora. Amados, não tem autoridade. Não tem autoridade. Cadê o sobrenatural? Cadê? Jesus se compadeceu. Jesus viu aquela mulher. Jesus está te vendo. Jesus, aleluia, com imposição de mãos, liberou uma palavra. Esta noite, Jesus quer liberar uma palavra na sua vida. A importância da imposição de mãos. Apesar que não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na nossa cabeça. Tem gente que está com o bicho no corpo, com uma vida errada, com a vida promíscua, com pornografia, ainda quer cantar, quer pregar, quer pintar o 7, e ainda quer que o poder de Deus venha ser manifestado. Não tem condições da pessoa pôr a mão na minha cabeça e na sua cabeça. Pelo fruto se conhece a árvore, diz a palavra do Senhor. Então é bom você analisar bem com quem você anda. Olha bem para sua irmã e diga assim, com quem você está andando? Com quem você está andando? Jesus, aleluia, com imposição de mãos. Tem coisas que Jesus precisou, aleluia. Deus, ele é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso que o cego de nascença cuspiu no lodo, pronto.
Porque formou o olho do cego, o cego começou a enxergar. O cego de Jericó também, né? Da mesma forma, ele teve que clamar, e Jesus teve que agir na vida dele. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que tocar nas vestes de Jesus para ser curada, e ela foi curada automaticamente. Aqui também já foi diferente. Jesus viu aquela mulher, Jesus, aleluia, liberou uma palavra, Jesus, aleluia, com imposição de mãos, aleluia, orou por aquela mulher e falou: mulher, estás livre deste teu mal, desta tua enfermidade. Esta noite você vai estar livre deste mal, dessa tua enfermidade. Quem crê assim, o gigante vai cair. Quem crê assim? Quem crê que o gigante vai cair, igreja? O gigante vai cair. Jesus, aleluia, se compadeceu. Jesus liberou uma palavra. Tome cuidado da palavra que sai da sua boca. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, uma mulher falou assim para o filho dela: ó, capeta, vai comprar. O menino queria comprar pipoca. Vai lá, capeta. Comprar pipoca do outro lado. Falei: nossa, a senhora chamou seu filho de capeta? É capetinha. Tem gente que chama de praga. Você pensa que tem crente também que não é assim? Não, amados? Você pensa que não? Que crente também não é assim? Fala palavrão. E aqui, glória a Deus. Ô, manto. E fala uns palavrão cabeludo. Não é verdade? Está tudo errado. Está tudo errado. Uma vez uma senhora falou para mim assim: eu quero que você ore por mim. Uma imponência. Eu falei: oro. Quando eu comecei a orar por ela, aí o Senhor falou no meu coração: os dois estão amaziados, amigados. Eu falei: senhora, a senhora está amigada? Ah, irmã, eu estou sim, porque senão eu vou perder minha aposentadoria. E o meu pastor falou que o meu caso é diferente. Eu falei: não, senhora, o caso da senhora é igual de todo mundo, a senhora está em adultério. É que o seu dízimo é alto, não é isso? A sua aposentadoria é boa? É, né? Então é isso, por isso que falou desse jeito. Amados, João Batista, ele falou, denunciou o pecado de Herodes. Hoje em dia, amado, não se prega mais inferno, não se prega mais a volta de Cristo, não se fala mais do arrebatamento, não é verdade? Hoje em dia é só a historinha da carochinha. E o povo precisando de algo diferente. Amados, entenda. Essa igreja não é deles, não é de ninguém, não é do pastor, é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. É dele essa igreja. É dele essa igreja. Muitas vezes o faraó, ele tem que cair. Esse gigante faraó vai ter que cair. Tem que cair, igreja. A igreja não se sabe, está mudando as características da igreja. A gente é pentecostal, é neopentecostal, é tradicional, é o quê? Mas Jesus está vendo. Jesus está aqui. E Jesus quer mudar. Jesus quer mudar. Que o povo está perecendo. Você foi atrás dessas pessoas que não estão vindo na igreja? Foi visitar? Se for visitar, dá até vergonha. Ai, irmã, 4 anos que ninguém vem me visitar. Olha que vergonha. Depois começa a cantar: eu preciso de ti, querido irmão. Oh, irmão, misericórdia. A igreja aqui é de Jesus. Jesus se compadeceu. Jesus teve discernimento. Ei! Essa mulher está há 18 anos. Jesus deu tempo, 18 anos. Satanás estava escravizando essa mulher durante 18 anos. Jesus já teve discernimento. Deus quer trazer discernimento para a igreja de Cristo. Aleluia! Não há mais poder, não há mais sobrenatural, não há mais discernimento. Deus quer trazer o discernimento aqui. Quem crê aqui, igreja? Quem crê assim? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus se compadeceu. Jesus viu aquela mulher, liberou uma palavra, e está liberando uma palavra para você de cura hoje. Você vai receber a cura hoje. Você não vai mais andar encurvado, hein? Você vai levantar. Tem até aquele hino que fala assim da Aline Barros. E tudo que era torto, Jesus endireitou, né? Tudo que está torto, Jesus vai endireitar. Você crê assim? Jesus vai endireitar tudo que está torto hoje na sua vida. Quem crê assim?
A minha avó falava assim, Deus escreve certo com linha torta. Falei, não, vó, não está escrito na Bíblia. Falei, vó, não está escrito, não. Não vem falar, não, porque eu sou mais velha que você. Falei, vó, eu sei, mas não está escrito. Deus, aquilo que está torto, Ele vai endireitar. Ele vai endireitar tudo que está torto na sua vida. Você crê assim, igreja? Mas Jesus também mencionou, é filha de Abraão. Essa mulher, ela é filha de Abraão. Aquela mulher, anônima, ela é judia. Ela é da mesma linhagem ali do povo judeu. E ninguém estava nem aí com aquela mulher. Estava lá, sentada lá atrás. Ninguém estava nem aí, judia. Filha de Abraão. E Jesus falou, é filha de Abraão. E estava lá atrás. 18 anos. Foi preciso Jesus entrar na sinagoga, trazer a libertação e a cura, para que aquela mulher pudesse entender o quanto Ele o amava. E esta noite, se ninguém está olhando para você, porque você também é filho de Abraão, você é filha de Abraão. Sabe o seu filho que está afastado, desviado do Senhor? Deus vai trazer de volta, porque é filho de Abraão. É filha de Abraão. Você crê assim, igreja? Aleluia! Jesus mencionou para aqueles homens, é filha de Abraão, é filha de Abraão. Da descendência de Abraão, a aliança, tinha uma aliança ali. E aquela mulher, quando ela foi liberta, Jesus liberou aquela palavra na vida dela. Porque esta noite Jesus também quer liberar uma palavra na sua vida. Jesus quer curar você. Jesus quer trazer o discernimento para você. Você crê assim? Aleluia? Mas, interessante que os judeus ficaram indignados com Jesus, porque Jesus curava no sábado. E Jesus falou aqui, ó, no texto, para você entender aqui, ó. Já estou, olha só, dizendo assim, ó. Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? Não convinha soltar desta prisão do dia de sábado esta filha de Abraão? Peraí. Os judeus têm esse lado também. Olha só a religiosidade que leva. A religiosidade está matando igreja. A religiosidade está matando o crente. A religiosidade está acabando com a igreja, com o ministério. A religiosidade está acabando com o sobrenatural, com o poder de Deus. Mas o gigante da religiosidade vai cair por terra em o nome de Jesus. Quem crê assim, igreja? Aqueles homens estavam dando mais valor para o animal do que para aquela mulher que estava há 18 anos vindo na sinagoga, ali sentada, encurvada. Estavam dando mais valor para o animal do que para ela. Hoje em dia está assim. O povo dá mais valor para bicho do que para pessoa, não é verdade? Ou então acaba usando a pessoa como... Aliás, dão mais valor para a coisa do que para a pessoa e usando a pessoa como coisa. E hoje Jesus quer mudar essa situação. O gigante tem que cair aqui. Quem crê assim, igreja? Aleluia. Gigante tem que cair aqui. Uma mulher perguntou para mim assim, eu prefiro 1000 vezes o meu cachorro, o meu bicho, do que gente. Falei, por quê? Porque pelo menos quando eu chego na minha casa, o meu cachorro vem. Aí vem lamber em mim. Isso é carência. Aí vem me lamber, aí eu fico lá, e todo... Agora a gente não. Eu não aguento mais. Estou decepcionado com gente. E você? Eu prefiro gente. Pelo menos eu tenho amigos e amigo que pode falar para mim assim, toma vergonha na cara, rosa e muda. Porque bicho não vai falar. Bicho não fala. Não é verdade? Quando ficar elogiando ele, irmão é uma bênção, irmão é uma bênção, irmão é uma bênção, prega uma bênção. Mas tem que ter um lado também, tem que ter uma crítica construtiva. Porque esse homem vai inchar, vai estourar. Vai embora, não precisa nem de carro, vai voando. Que nem balão. Aí Jesus tem que vir com o alfinetinho. Para murchar um pouquinho. Não é verdade, igreja? Aí eu falei para ela assim, eu prefiro gente. Porque a gente vai falar para mim, muda. Passou na televisão, no National Geographic, o Tabu. Um homem estava criando 150 galinhas dentro de casa. Eu perguntei, falei, misericórdia. Falei, tem alguma coisa nesse homem. Vai ver que é carência de família. Ele dizia, já que a minha família não liga para mim, pelo menos as galinhas me dão valor. 150 galinhas. Amados, não é um galinheiro
as galinhas estavam dentro de casa, fazendo as suas necessidades ali, tudo ali no chão. Eu achei que era um tapete. Não, a galinha fez tanta fezes ali que virou um tapetinho. Eu falei, misericórdia. Daí então, isso é carência. Quando você está mal resolvido, você tem dificuldade para relacionamento. Quando há uma resistência com gente, é bom você se tratar. Porque hoje o gigante vai cair, você está no lugar certo. Hoje é a libertação para a sua vida, você está andando encurvado. Esse negócio de você ir embora, não conversar com ninguém, não ter amizade com ninguém, não quer saber de ninguém, fica enfiado no quarto, só ali, com seus amigos virtuais, não funciona. Não funciona. Não funciona. Você está dando mais prioridade para isso do que para a sua família, do que para os seus amigos. Você está trocando isso pelos seus amigos, pela sua família ou até mesmo por Deus. Hoje esse gigante vai ter que cair por terra. Quem crê assim, igreja? Você crê assim, igreja? Aleluia. Jesus falou dessa forma. Mulher estava 18 anos, ninguém estava nem aí com ela. 18 anos você está dentro da igreja, ninguém está nem aí com você. Uma vez eu estava numa igreja, a irmã falou assim, os visitantes. A mulher levantou. A senhora lá atrás. Primeira vez, irmã, faz quase 5 anos que eu estou aqui. Irmão, o que está acontecendo? Não há mais isso, não há mais, igreja, essa comunhão. Deus quer quebrar isso. Jesus está aqui para quebrar protocolo. E Jesus vai quebrar. Sabe por quê? Porque a igreja é dele, viu, meu amado? Viu? Viu? Sistema vai ter que quebrar. Esse negócio de sistema não funciona não, igreja. Sistema é maçonaria, maçonaria é do capeta. Rapaz, um pastor fez a assinatura da maçonaria e falou para mim assim, aqui é os 3 pontinhos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Fala onde está escrito. Onde está escrito que os 3 pontinhos é o Pai, Filho e Espírito Santo dentro da maçonaria. Isso é a coisa do capeta. É assim, igreja. Mas Jesus Cristo está aqui. Quem crê assim, igreja? Jesus mencionou, Jesus diagnosticou a doença, está diagnosticando a sua doença hoje. Qual é a doença? É física? É espiritual? É emocional? Qual é a doença? Qual é a enfermidade que você está carregando? Durante quanto tempo? Porque hoje Jesus quer te curar. Quem crê assim, igreja? Aleluia. Jesus quer te curar. E aí Jesus falou isso, hipócritas. Esta noite está dizendo uma palavra dura aqui, hipócritas. Porque estavam mais preocupados, ainda por cima, olha só que a religiosidade como funciona. Ele não queria atender, porque estava curando aquela mulher no dia de sábado. Não, porque vai no dia de sábado. Mas só que eles tinham uma tradição, os judeus, que por mais que eles no sábado não podem fazer nada, mas pelo menos tem que dar água para beber para o animal. Quer dizer, não foi quebrar, não quebrou ali? Bom, no sábado ele tinha que dar água para o animal. Espera um pouquinho. Mas olha para você entender a tradição, como que a tradição funciona. Não queriam que Jesus curasse aquela mulher. Mas também estava dando mais prioridade para o animal do que para aquela mulher. E Jesus quebrou aquele protocolo para mostrar que ele é Deus. E hoje ele quer quebrar também. E eles estavam dando, amados, para você entender a tradição deles. Não podiam deixar de dar água para aquele animal. E davam água para o animal no dia de sábado. Deus quer quebrar a religiosidade hoje. Aqueles jovens ficaram envergonhados, mas os outros se alegraram pela libertação daquela mulher. Eu pergunto para você, qual o grupo que você pertence? Dos envergonhados ou daqueles que se alegram com a vitória de alguém? Qual o grupo que você pertence? Porque hoje Jesus quer trabalhar na sua vida. Você crê assim, igreja? Daí você imagina aquela mulher andando encurvada, 18 anos, Jesus vem, libera uma palavra para aquela mulher, filha, estás livre desta tua enfermidade. A mulher começou a endireitar. Imagina a parte lombar, pélvica, torácica, aleluia, cervical, toda endireitando, e aquela mulher já não andava mais assim, já começou a andar reta.
Esse gigante vai cair hoje. Esse gigante vai cair hoje. Você crê assim, igreja? Aleluia! Diga assim, eu creio. Por incrível que pareça, fechando a mensagem, mulher encurvada, é a igreja que está assim. Igreja encurvada. Igreja no seu próprio mundo, no seu próprio restrito. Aquela coisa assim, só nós. E Deus quer quebrar isso. Deus quer que você vá no ID. É o ID de Jesus. Deus quer quebrar isso no nosso meio. Quem crê assim, igreja? Eu gostaria que você ficasse em pé.